a gente iniciou ali essa célula. Eu lembro que eu peguei a JBL, o som, né? E eu era bem ignorante, assim. Eu virei pra a mulher que ia levar a palavra e falei, olha, já que a casa é minha, eu que vou escolher o louvor. Falei assim pra ela. Ela, tudo bem, seu Jota. A gente fez aquela roda ali e eu coloquei um louvor do Davi Sasser, que eu lembrava quando eu era criança. Que é aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E começou a tocar essa música, todo mundo fechou os olhos ali. A gente estava em 7 pessoas. E eu comecei a sentir algo diferente naquele dia. Eu não sabia que isso era a presença de Deus, né? Mas foi algo que eu nunca senti daquela maneira, nem nesses outros dias agora. Mas eu comecei a sentir como se eu pudesse ilustrar isso, era como se fosse uma barrinha preenchendo, assim, sabe? Como se fosse uma coisa me enchendo desde os meus pés. E eu comecei a sentir essa sensação, uma paz que eu nunca tinha sentido. E por um momento eu comecei a desconectar-se do que estava acontecendo ali. E o louvor foi crescendo, eu sentindo aquilo, eu estava gostando. E quando chegou no refrão da música, mais ou menos, eu tive a maior experiência da minha vida até hoje com Deus, que eu pude ter o prazer de ouvir a voz, não na minha cabeça, uma voz no meu ouvido dizendo, finalmente você deixou entrar. E isso aconteceu, eu abri o olho assustado, eu não estava entendendo o que era aquilo. Eu sentia uma paz naquilo que eu tinha ouvido, mas eu não entendia o que estava acontecendo. E todo mundo continuava ali de olho fechado, e só essa mulher que tinha ido levar a palavra pra gente, ela me olhava como se estivesse entendendo o que estava acontecendo. Eu lembro que eu fechei o olho de novo e na minha cabeça falei, olha, eu não vou contar pra ninguém o que aconteceu, deve ser coisa da minha cabeça. Mas é aquilo, quando acontece algo que você tem certeza que é Deus, você não quer acreditar, sabe? Não é possível. E antes de começar a palavra, ela veio até mim, pegou na minha mão e falou, olha, eu fui em várias células, culto nos lares, durante esse mês, e toda vez que nós oramos, Jesus manda os anjos naquele lugar. Eu falei, amém. E ela pegou na minha mão, olhou pra mim e falou, olha, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir falar pessoalmente do seu ouvido. E aquilo foi uma confirmação na minha vida, assim. Uau. E ao mesmo tempo uma grande confusão na minha cabeça. Porque eu tava no auge ali de tudo, da minha carreira. E o que eu precisava entender? O que eu queria entender? O que Deus tá querendo comigo? Eu não entendia isso. Eu fui conversar com o Sam e ele me explicou, cara, todo mundo tem um propósito. E se Deus tá falando com você, chegou o momento, né, de você cumprir isso. E eu me perguntava o que eu iria fazer. Qual era o sentido de tudo isso? Eu no funk, por que Deus tá me chamando? E eu não entendia isso até que começou esse meu processo de discipulado. Eu comecei com essa busca, essa fome de entender. Peraí, se Deus realmente tá me chamando pra algo, o que é pra eu fazer? Qual o sentido, né? E aí começou esse processo de discipulado.